Queridos, a irmã Marina me lembrou-me que hoje é o dia da Bíblia, o segundo domingo de dezembro, o dia da Bíblia. Este livro que atravessa séculos e séculos, com o mesmo teor, com o mesmo poder, quando ministrado, quando lido, quando falado, quando crido. Este livro, por alguns conhecido de livro preto, marmita e tantos outros nomes que são atribuídos. Mas é a palavra de Deus. E melhor do que saber dessas coisas que as pessoas falam acerca desse livro, é saber o que Jesus falou. Passará o céu, aleluia, e a terra, mas a minha palavra, a voz escrita, a voz registrada, ela não passará. Por isso, queridos, que eu insisto com os irmãos, invista naquilo que é eterno. E a palavra de Deus, ela não passará, ela é eterna. É por isso, queridos, que tantos querem sufocar essa palavra, mas não vão conseguir. Glória a Deus. Queridos, o texto que nós iremos ler, Atos capítulo de número 4. Atos capítulo de número 4. Versículo em especial nessa reflexão, versículo de número 12. Atos 4. Vamos meditar um pouco mais sobre o versículo de número 12. E eu quero fazer a leitura desde o primeiro até o número 17. Amém? Atos 4, de 1 a 17, com uma ênfase maior no versículo de número 12. Lemos assim: E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo, e os saduceus, doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Guardem isso, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quanto haviam da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, guardem essa palavra, cheio do Espírito Santo, aleluia, lhes disse: principais do povo e vós anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, aleluia, o Nazareno, aquele que vós crucificastes e a quem Deus o ressuscitou dos mortos, em nome desse é que está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro nome há salvação, aleluia, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e de João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam, e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com ele o homem que fora curado, nada tinham a dizer em contrário. Todavia, mandou-o sair de fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: o que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos que habitam em Jerusalém, é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Mas para que não se divulgasse mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. Amém? Glória a Deus. Queridos, esta leitura que fizemos, ela poderia continuar, mas observem que o Pedro e o João eram pessoas, discípulos de Jesus, e eles eram bem diferentes.
bem diferentes. O Pedro, impulsivo, agia por impulso. O Pedro, ele não refletia muito. As coisas aconteciam diante de Pedro, ele já queria tomar uma decisão. Em vários relatos bíblicos nós vemos Pedro agindo assim. O João já era diferente. O João já era mais amoroso, o João já refletia mais sobre o que precisava fazer, das decisões que deveria tomar. O João reclinava a sua cabeça no peito do Senhor. O João estava perto de Jesus. Então os dois eram muito diferentes um do outro. Mas os dois estavam juntos, andaram juntos com Jesus. E nós vemos textos que os dois estavam juntos na ressurreição da filha de Jairo. Quando Jesus entrou na casa de Jairo, quando Jesus falou, onde está a menina? Quando Jesus mostrou-se presente ali, os dois estavam juntos, Pedro e João. Quando Jesus foi orar lá no Getsemane, no jardim, aonde o seu sangue se tornou gotas de sangue, o seu suor se tornou gotas de sangue, lá estava Pedro e João. Quando Jesus apareceu, no Monte da Transfiguração, lá estava Pedro e João juntos. Então eles tiveram várias experiências juntos. Quando Jesus foi preso no Getsemane, quando Pedro desembaiou a sua espada e cortou a orelha do soldado Malco, João também estava ali. Observem que a trajetória dos dois foi muito próximas um do outro. Muito próximas, mas eram muito diferentes. E observem que Jesus usa pessoas diferentes, mesmo quando estão juntas. Jesus usa pessoas diferentes. O Senhor usa pessoas da maneira que Ele quer. Mas como se os dois eram tão diferentes? E a palavra do Senhor nos diz que como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? O Senhor faz as coisas acontecerem quando as pessoas que são diferentes se dispõem a andarem juntas com Jesus. Se dispõem. O mesmo medo que o Pedro tinha quando Jesus foi preso, o Pedro e os demais discípulos correram. E às vezes eu encontro pessoas falando, mas eles correram, deixaram Jesus sozinho. Queridos, eles tinham que correr. Era necessário que eles corressem, era necessário que eles não ficassem ali. Porque se eles ficassem ali para mostrar que eram discípulos fiéis, que estariam dispostos naquele momento a morrer com Cristo, quem estaria dando continuidade à obra que Jesus falou chamar de igreja? Quem que daria? Então eles correram sim, eles tiveram medo. Eles correram temendo por suas vidas. E graças a isso, nós estamos aqui falando desses homens, desses santos do Senhor. Agora observem, este fato se deu porque eles, o Pedro e João, estavam subindo para o templo para orar. E o texto sagrado nos diz, no capítulo de número 3, que era na hora nona que eles subiam para orar. A hora nona é por volta de 15 horas da tarde, às 3 horas da tarde. Então eles estavam subindo para orar. Queridos, nesse templo em específico, tinha 3 portas. A primeira porta só entravam os gentios. A segunda porta só entravam as mulheres. E a terceira porta só entravam os judeus. Essa porta formosa, segundo os historiadores, ela media 25 metros de altura e 20 de largura. Era uma senhora porta, por isso que era chamado de porta formosa. Era uma porta feita de metal e revestida de ouro. Então, quando o sol batia nessa porta, refletia, que ofuscava a visão daqueles que estavam olhando em direção a ela. Mas observem um contraste, uma porta tão linda, tão grande, chamada de porta formosa, e tem um homem assentado ali. O texto diz que esse homem já estava ali. O texto diz que há 40 anos ele era colocado naquele lugar. Quantas pessoas, sacerdotes, anciãos, os principais, os sumos sacerdotes, quantas vezes viram aquele homem ali? Mas chegou o dia. Chegou o tempo, há tempo para todas as coisas, chegou o tempo daquele homem ser curado. E queridos, não foi o fato de Pedro e João terem andado com Jesus que fez com que aqueles homens fossem curados. Não era o fato de terem andado com Jesus, mas de estarem cheios do Espírito Santo. Eles estavam cheios do Espírito Santo. Aquele texto lá em Atos mesmo, capítulo 1, versículo de número 8, quando Jesus disse, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Vocês me serão testemunhas, em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra.
Era necessário que começasse por Jerusalém. E observem, queridos, que quando Pedro e João subiram para orar, eles estavam indo orar, às 3 da tarde. Orar. E observem que eles se deparam com esse homem. Esse homem pede uma esmola para eles. Estendendo a mão, baixando a cabeça, ele pediu uma esmola, aleluia. E o Pedro, tomado, cheio do Espírito Santo de Deus, o Pedro encontra aquele homem e diz, toma na sua mão e diz, olhe para nós. Olhe para nós. Aquele homem, queridos, ele era rejeitado. Ele era colocado ali porque ele não podia se locomover. Ele nem sabia o que era glorificar a Deus. Ele nem sabia o que era saltar. Ele nem sabia o que era andar, pular. E ele pede uma esmola. Pedro e João, tomados, cheios do Espírito Santo de Deus. E isto só foi possível porque Cristo passou pela cruz. Foi ele que entregou a sua vida ao patíbulo da cruz. Foi ele que decidiu, quando estava lá na eternidade, despojar-se de toda a sua glória. Se fazer semelhante aos homens. E achando na forma de homem, ele foi obediente. E obediente até a morte e morte de cruz. Por isso que Deus o exaltou soberanamente, está lá em Filipenses, dando-lhe o nome que é sobre todo o nome. E ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão na terra, no céu, na terra e debaixo da terra. Foi por conta disso, queridos, que Pedro e João foram cheios do Espírito Santo. Foi por conta disso que eles subiram para orar. Foi por conta disso que Pedro tomou na mão aquele coxo e disse, olhe para nós, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, aleluia. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Glória a Deus, levanta-te e anda. Queridos amados do Senhor, aquele homem não só se levantou, ele começou a pular, entrou no templo glorificando, saltando e dizendo glória a Deus. Agora observem, queridos, quantas pessoas conheciam aquele homem coxo. E agora não é mais um coxo, é um ex. E ele começa a glorificar a Deus. Ele sabia que não precisaria mais estender a sua mão para pedir esmola, mas levantar as mãos e glorificar ao Senhor. Ele não precisava mais ser carregado, porque ele já podia andar. Glória a Deus, e não somente andar. É o que nós encontramos lá em Efésios capítulo 3, versículo de número 20. Aleluia. Que aquele que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pensamos, conforme o poder em que nós opera. É Ele quem faz. E Pedro, dentro desse contexto, Pedro entra no templo. Eu fico pensando, queridos, a porta se abre. Os historiadores dizem que precisava de mais ou menos 20 pessoas para fazer aquela porta abrir e aquela porta fechar. Aquela porta estava aberta, o Pedro entra agora. Eu fico pensando, como estava aquele ambiente lá dentro? E quando vê um homem saltando, gritando, pulando e glorificando a Deus, eu fico pensando, todos olham para trás e vê ele entrando. E alguns disseram, não é este aí que ficava sentado? Não era esse aí? Eu fico vendo, queridos, um dizendo assim, é ele, mas eu acho que é ele, o outro é ele mesmo. É ele mesmo. Tudo isso foi possível porque Jesus passou pela cruz. Tudo isso foi possível porque ele passou pelo túmulo. Porque se ele não tivesse passado, ele estava lá até agora, mas ele só passou. E a cruz foi o caminho de passagem para que ele pudesse se assentar no trono com o Pai. A cruz foi o caminho de passagem. Agora observem, Pedro e João estão dentro do templo, glorificando e exaltando o nome do Senhor, por conta do milagre que havia sido realizado. Queridos, Deus faz milagre fora do templo também. Deus faz milagre fora do templo. Deus usa pessoas fora do templo também. Basta tão somente estar cheio do Espírito Santo.
ter ousadia, ter autoridade para falar no nome de Jesus. Quantas pessoas são transformadas. Mas o Pedro entra com João e glorificando a Deus também. Acredito que o Pedro e João, aquele homem não era solo na sua glorificação a Deus. E logo depois desse ato todos começam a se maravilhar. Todos começam a olhar para Pedro e para o João. E talvez aquele homem dizendo, foi eles que me curou, foi eles. E o Pedro e o João falaram, por que vocês estão olhando assim? Vocês acham que nós poderíamos fazer alguma coisa? Não fomos nós, não. E o Pedro começa a falar para aquela multidão que ali estava. Quem foi que havia feito aquilo? E muitos daqueles que ali estavam concordaram uns dias antes que Cristo fosse crucificado. Muitos daqueles que ali estavam disseram, crucifica-o. Estavam agora dentro do templo, orando. E o Pedro, para não ser o Pedro de antes, para dizer, vocês são culpados? Não. O Pedro fala assim, olha, eu sei que vocês eram ignorantes. Vocês não sabiam o que estavam fazendo. A mensagem da cruz. Vocês não sabiam o que estavam fazendo. Porque foi isso que Jesus disse. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Não sabem o que estão fazendo. Observem, queridos, o Pedro começa a tratar do assunto sobre a morte e ressurreição de Jesus. Quando Pedro começa a falar, foi a leitura que nós fizemos, apareceu quem? Os sacerdotes, o capitão do templo, aquele que guardava, fazia a guarda do templo, porque era muito grande. O texto diz, os saduceus que não acreditavam na ressurreição dos mortos, eles não acreditavam, e eles ficaram profundamente comovidos, assim, doloridos. Não aceitavam que aquilo estivesse acontecendo. Então eles pegam e não aceitassem que aquilo estava acontecendo, não queriam que Pedro e João ficassem falando dentro do templo acerca da ressurreição de Jesus, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. O que fizeram? Vamos calar a boca deles. Chamaram o capitão da guarda, mandaram prender Pedro e João. Era para ser tratado disso já de imediato, mas não foi porque o texto nos diz que já era tarde. Agora observem, queridos, se o texto está dizendo que já era tarde, e Pedro e João entraram no templo por volta de 3 horas da tarde para orar, e já era tarde, isso está dizendo que já era por volta das 18 horas. Já era tarde. E eles entendem que a tarde é a partir das 18 horas. Então já era tarde para eles. Então havia mais ou menos 3 horas que Pedro e João estavam falando e ensinando a respeito de Jesus. Eles são presos. E o texto segue dizendo que depois que eles são presos, levados para o cárcere, o texto diz muitos, porém, ouviram a palavra e creram. Muitos ouviram a palavra e creram. Isso quer dizer, tinha muito mais gente. Ele não fala de uma totalidade, ele diz que muitos ouviram a palavra e creram. E o número destes homens, porque foi contado pelos homens, chegou a quase 5.000 pessoas. Chegou a quase 5.000 pessoas. Agora observem, queridos, que o texto ainda mostra, e nós vemos isso no versículo de número 16, que esses 5 homens que já eram tarde, eles não ficaram calados. Eles saíram pela cidade. As mulheres, as crianças, saíram falando, porque conheciam aquele homem em Jerusalém, que era colocado ali. E começaram a falar, de tal maneira que chegou no dia seguinte, quando foram interrogar Pedro e João, o texto no versículo de número 16 diz que toda Jerusalém, todos que habitavam em Jerusalém, já estavam sabendo o que havia acontecido. Todos. Estava se cumprindo o que Jesus falou em Atos 1:8, que se começasse por Jerusalém. Então Jerusalém 1:8, Jerusalém já havia sido alcançada pelo testemunho dos discípulos. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, este momento ali, o que havia de ser feito para ser feito em Jerusalém, já tinha sido feito. Todos já conheciam o que Jesus havia feito através da vida daquele homem. Tantos milagres que Jesus já havia realizado, não despertou a atenção de toda Jerusalém.
Mas agora, por conta desse coxo ser curado da maneira que foi, sem Jesus estar ali, é só o poder dele mesmo. E os discípulos, agora, eles estão diante do interrogatório. E eles começam dizendo: em nome de quem vocês fizeram isto? Eles queriam pegar os 2 discípulos de Jesus em contradição, ou dizendo que determinado feito ocorrera, poderia se constituir numa blasfêmia. Mas o Pedro, que outrora talvez pudesse gritar, braguejar, tudo mais, falar absurdos ali, ofendê-los, o Pedro não. O Pedro agora é diferente. Aquele encontro, tu me amas, mudou a vida de Pedro. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. Aquele encontro que Jesus teve com Pedro, Pedro com Jesus, aquele encontro, tu me amas, mudou a vida do Pedro. O Pedro agora se tornou uma outra pessoa, ousado, cheio do Espírito Santo. Ele se tornou um homem usadíssimo por Deus, mas naquele momento ele respondeu como Cristo Jesus respondeu quando foi interrogado. O Pedro disseram, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel. Olha o Pedro. O Pedro agora mudou o seu discurso. Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e de modo como foi feito, de modo como foi curado. Foi um benefício que nós fizemos. Ele disse nós porque foram usados por Deus. Esse benefício se deu. E seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele que vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dos mortos, é em nome desse, é que este está são diante de vocês. Ele não disse agora, fomos nós. Ele falou, foi em nome de Jesus Cristo. Só repetiu o que havia falado antes fora do templo. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Para o coxo ele disse, levanta-te. E para esse sinédrio agora, ele diz, em nome de Jesus Cristo a quem vocês crucificaram. Vocês crucificaram ele. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores. Edificadores porque eles eram aqueles que deveriam guardar a lei. Pregar a lei, viver a lei. Eles eram aqueles. Eles que deveriam estar construindo através do conhecimento que tinham sobre a vinda de Jesus. Jesus veio porque Moisés havia dito que Jesus iria vir também. Agora eles deixaram isso de lado. Não pode ser. Não pode ser Jesus. Mas o Pedro declara isso. E o Pedro diz, olha, é em nome deste que vocês crucificaram. É que esse está curado diante de vocês. E o Pedro agora, ele começa a pregar o evangelho para quem o está interrogando. E o Pedro dizia, em nenhum outro nome há salvação. Em nenhum outro nome há dado entre os homens. Não existe um outro nome. Eu fico me perguntando, tentando assistir essa cena, tentando visualizar essa cena. Aqueles homens, os principais, os sacerdotes, o capitão da guarda, os anciãos de Israel, todos reunidos, Pedro e João dizendo, conversando com eles e virando de um lado para o outro, dizendo, e em nenhum outro nome há salvação. Em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Não existe um outro nome. Não existe uma outra pessoa. Não existe um outro motivo a não ser a cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Queridos, pessoas diferentes podem servir a Deus juntos. Porque é Ele. É Ele quem encontra, é Ele quem une as pessoas.
E às vezes as pessoas estão dizendo, não, eu quero fazer, não pode ser assim, é do meu jeito. Eu quero servir a Deus, mas tem algumas coisas aqui que eu não concordo. Eu quero servir a Deus, mas eu acredito que não é assim. E isto leva as pessoas a se afastarem uma das outras, quando deveriam estar somando forças. Tente visualizar, tente trazer à sua memória, ver isso, assistir isso. O Pedro do jeito que era e o João do jeito que era e os dois juntos. O Paulo e Silas, pessoas diferentes, os dois andavam juntos. Aí você fica pensando, eu fico pensando, Senhor, como? Às vezes nós nos identificamos com pessoas que têm os mesmos gostos que a gente. Gosta das mesmas coisas, curte as mesmas coisas, fala sobre os mesmos assuntos, torce para o mesmo time, e a vida segue. E Jesus em Mateus 5,40, ali a seguir, ele diz, olha, vocês têm que amar quem não ama vocês. Vocês têm que orar por quem reclama de vocês, xinga vocês, ofende vocês. E ele traz esse contexto para nós de Mateus 5, e agora eu vejo aqui, o Pedro e o João tão diferentes, servindo ao Deus todo-amoroso, o Deus todo-poderoso. Observem, queridos, que quando Pedro ele diz isso, não há nenhum outro nome a dado, não existe um outro nome, não existe um outro modelo, para que possamos ser salvos. Não existe. O Pedro deixou isso claro naquele dia. E eles vendo a ousadia que Pedro falava. A ousadia. Pedro estava cheio do Espírito, então fala com ousadia. Agora observem, queridos, que aqueles homens tinham conhecimento de que Pedro e João haviam andado com Jesus. Aqueles homens tinham conhecimento que Pedro e João eram indoutos, eram iletrados, e eles não eram analfabetos. Eles eram indoutos e iletrados. Isso quer dizer o quê? Eles não tinham conhecimento tão apurado da lei, ao ponto de estar naquele lugar, para ficar debatendo com os anciãos, com os escribas, com os principais. Eles não tinham condições de fazer aquilo. Mas aqueles homens, quando viram Pedro e João falando do jeito que estavam falando, eles falaram assim, eles estão com muita ousadia. Eles andaram realmente com Jesus. Eles estiveram com Jesus. Estes homens não são homens comuns. Talvez fossem, mas depois que andaram com Jesus, deixaram de ser. Deixaram de ser. E eles vendo o que havia acontecido, e que falava com ousadia e com autoridade, e ainda mais aquele que havia sido curado do lado deles, eu fico pensando, peraí, mas não foi só o Pedro e o João que foi preso? Não eram só os dois que estavam sendo interrogados, mas o texto diz que aquele que havia sido curado estava com eles. Estava com eles. E os anciãos, os escribas viram, ele estava com ele. Todavia mandaram sair. Vocês saiam daqui porque nós vamos conferenciar, nós vamos conversar acerca do que devemos fazer com vocês. Nós devemos conversar. E entre eles decidir o que havemos de fazer com estes homens. Porque todos os que habitam em Jerusalém, é manifesto o que por eles foi feito, um sinal notório, e não podemos negar. Eles sabiam o que havia ocorrido, eles viram, presenciaram aquele homem curado. Nós não podemos negar que algo aconteceu. Não dá para falar. Se nós falarmos que foi eles serão agora adorados. E eles estão dizendo que não foram eles, que foi Cristo, foi Jesus. E nós já cantamos aqui sobre a mensagem da cruz. E enquanto cantávamos sobre a mensagem da cruz, eu fiquei lembrando de um coro. Ele veio em minha vida num dia especial. Trocou o meu coração por um novo coração. E esta é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Foi o que aquele homem fez. Aquele homem chegou, o Senhor chegou na vida daquele homem num dia especial. E queridos, eu lembro-me do dia que o Senhor chegou na minha vida. Eu lembro-me do dia, eu lembro de onde Ele tirou-me. O que Ele fez na minha vida, a maneira que Ele me transformou. E é por isso que eu canto, eu choro, eu me alegro no Senhor.
Isso aconteceu no ano de 1991. E hoje eu me alegro ainda no Senhor, eu ainda choro, porque eu sei de onde que Ele me tirou. Espiritualmente eu era um coxo, espiritualmente eu vivia às beira, à margem do caminho, eu vivia às portas de templo. Eu não tinha como glorificar a Deus, eu estava coxo espiritualmente. Mas aprove o Senhor, naquele dia, chegar e transformar a minha vida. E tudo isso, queridos, pelo fato dele ter passado pela cruz. A morte e ressurreição de Cristo deve ficar falando mais alto e mais forte aos nossos corações. Assim como falou o coração de Pedro, naquele encontro, tu me amas. E talvez hoje nós precisamos ouvir de Jesus, perguntando a mim e a você, como já foi falado das perguntas, 3 perguntas que foram feitas na reflexão. E talvez eu una essa pergunta a essas 3 e fazendo 4 perguntas. Jesus falando para mim e para você, tu me amas. E talvez seja isso que estamos precisando responder para Ele. Para que a nossa vida vire a página, vire a chave. E venhamos ter a ousadia que Pedro teve, que João teve. Não se intimidar. Porque ele passou pela cruz, ele se esvaziou de si mesmo. O Pedro só entendeu isso, queridos. O Pedro só entendeu, assim como Paulo só entendeu o que nós ainda não entendemos. No caminho de Damasco, Paulo entendeu alguma coisa que nós não entendemos ainda. O Pedro entendeu algo no tu me amas que talvez nós não estejamos entendendo ainda. O Pedro entendeu porque a vida dele naquele momento foi transformada. Ele entendeu o que precisava fazer e se colocou a fazer. Ele sabia de tantas coisas acerca de Jesus. Ele andou com Jesus. Mas não havia ainda sido transformado. E muitos de nós, já há quanto tempo estamos andando com Jesus? Mas está faltando o encontro do tu me amas. Quanto tempo nós andamos com Jesus e às vezes não temos ousadia, não temos essa autoridade para falar. Com esses coxos que estão aí, em torno deste lugar. Quantas pessoas poderiam estar do nosso lado hoje? E não estou dizendo aqui, estou dizendo na peleja, na batalha contra o mal. Quantas pessoas poderiam estar conosco se nós tivéssemos tido ousadia e autoridade para falarmos? E nós ficamos esperando que o Espírito Santo faça a obra. E Ele faz. Mas somos nós que temos que falar, com ousadia e com autoridade. Somos nós. E observem, esse encontro fez com que Pedro entendesse, Pedro entendeu e começou a fazer aquilo que precisava fazer. Ele havia, queridos, entendido que tinha e que precisava fazer. Ele entendeu. Porque Jesus falou para ele, Pedro, tu me amas? 3 vezes. E disse para Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta o meu rebanho. Apacenta, Pedro, os cordeirinhos. E o Pedro, tomado da presença de Deus, ele entra no templo rodeado de homens e começa a falar com autoridade e com ousadia. Mas ele só foi possível fazer tudo isso porque ele estava cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Tem um canto que diz, enche-me Espírito. Mais que cheio eu quero estar. Eu, menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Nós precisamos pedir ao Senhor para sermos cheios do Espírito Santo. Para sermos cheios do Espírito Santo. Queridos, quando Pedro diz, em nenhum outro nome há salvação. Não existe uma outra pessoa. Não existe um outro modo. Ele, Jesus, o Filho de Deus, Ele é único. Ele é único, queridos. E encontramos nas Sagradas Letras, na voz escrita, dizendo que Ele é único. Ele é o único caminho. Aleluia. Não existe outro. Ele é o único caminho. Só existe um nome que é sobre todo nome. É o nome de Jesus.
É esse nome que traz diferença, que faz diferença na vida da pessoa. A voz escrita ainda diz que ele é o único mediador, aleluia, entre Deus e os homens. Ele é o único. Por isso que Pedro disse, em nenhum outro nome há salvação. Não é só no nome, é na pessoa também. Quando Pedro diz nome, está dizendo sobre a pessoa bendita de Jesus, sobre o Filho de Deus. Ele é o único, ele é a única porta. Quando Jesus diz, quem entrar, eu sou a porta, e quem entrar, entrará e sairá e achará pastagem. Jesus está dizendo, eu sou a única porta para a salvação. Não existe outra. Então ele é o único nome, o único caminho, o único mediador, a única porta, a única fonte de água viva. Cantamos aqui na sexta-feira próxima, quando o pastor falava sobre a semente. Precisa de água, queridos. Precisa de água. Nós precisamos de água que jorre da fonte da água viva. Nós precisamos ser sedentos por essa água. Glória a Deus. Ele é a única fonte de água da vida. Ele é o único pão da vida. O pão que desceu do céu. Não tem outro. Ele é o único. Ele é o único descanso que nós temos. Porque ele falou, vinde a mim. Vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ele é o único descanso. O Pedro, queridos, o Pedro disse, tu és o único que tem palavra de vida eterna. Para onde iremos nós? Queridos, o Pedro estava cheio do Espírito Santo. Falou com ousadia, falou com autoridade. Ele é o único que tem palavra de vida eterna. Quando Jesus perguntou quem os discípulos aí dizem que eu sou, e Pedro toma a frente depois das respostas já dadas, e Jesus disse, e vocês, quem dizem que eu sou? Aleluia! O Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o único que pode salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro ainda continua dizendo, e a voz escrita também, tu és o único que é digno de receber honra, glória e poder. É o único que pode salvar. Ele é o único, diz Paulo antes da sua morte, tu és o justo juiz. Ele é o único justo juiz. Somente Ele, queridos, como o pastor Isaías costuma falar, Ele é o único Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o único. Por isso que Pedro disse, em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro, porque Ele é o único. Ele é o único que fecha e ninguém abre. Diz João no livro do Apocalipse. Ele é o único que Ele abre e ninguém fecha. Ele é único, não há outro pelo qual devamos ser salvos. Ele é o único em que o vento e o mar obedecem. Ele é o único, em nenhum outro nome há salvação. Ele é o único que tem poder para dizer, venha, ande sobre as águas. Só temos um relato na Bíblia, queridos, e foi Jesus quem disse, vem. Ele é o único que tem poder para dizer, vem. Ele é o único que tem autoridade para dizer, vinde e apartai-vos de mim. Por isso que o Pedro, cheio do Espírito Santo, tomado de ousadia e de autoridade, ele disse, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Queridos, mas ser salvo do quê? Ser salvo do quê? O Lucas nos responde no capítulo de número 9, o próprio Jesus falando, no versículo de número 23. Ele dizia a todos, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ser salvo de nós mesmos. Porque somos nós que fazemos as escolhas, certas ou erradas, no tempo certo ou fora do tempo, nós fazemos escolhas. E são essas escolhas que nós fazemos, que muitos fazem,
é que no dia do encontro final irão se deparar com Cristo e receberão a palavra de vinde benditos ou apartai-vos de mim. Então, esta salvação é salvação da condenação eterna, mas essa salvação começa a ser operada na minha vida. Eu preciso esvaziar-me de mim mesmo. O Pedro e o João, para andarem juntos, o que os irmãos acham que aconteceu? Se esvaziaram de si e foram cheios da presença do Espírito Santo. Quantos caprichos nós temos dentro de nós. Quantos sentimentos caprichosos nós temos dentro de nós, que não conseguimos tirar, que não conseguimos nos esvaziar. Como seguir em frente se isso está nos impedindo? É Ele quem precisa ser Senhor e não nós. Ele é o único, relatei aqui vários, e os irmãos com conhecimento que têm, com a leitura que podem fazer, podem aumentar essa lista, como Ele sendo o único. Porque o Pedro e o João disseram, em nenhum outro nome há salvação. Imagine se esse discurso de Pedro e João continua. Esse texto aqui, queridos, ele é autoexplicativo. Ele é autoexplicativo, em nenhum outro nome há salvação. Mas em nenhum outro nome há salvação. E em nenhum outro nome há salvação. E se eu fizer em nenhum outro nome há salvação. E se eu deixar de fazer em nenhum outro nome há salvação. E se eu cantar 2 hinos, em nenhum nome há salvação. E se eu não cantar, em nenhum outro nome há salvação. E se eu entregar meu dízimo, oferta, voto, minha contribuição, em nenhum outro nome há salvação. E nos mostra o que precisamos fazer. Aqueles homens, quando olharam, viram que havia acontecido um milagre. E agora, quem foi que fez? E o Pedro diz, Jesus. Por que nós estamos aqui? Porque Jesus passou pela cruz. Por que você já foi curado, curada? Porque Jesus quis curar. E por que não foi curado? Porque Jesus não quis curar. Talvez não tenha chegado o tempo ainda. E talvez não chegará esse tempo. Talvez partiremos daqui com enfermidades, com dores, mas com sentimentos contrários ao que a voz escrita diz, não. Partirá sim, mas não para estar com Ele. Quando olhamos para o texto, eu fico vendo, queridos, escrevi até no Para Hoje agora, dessa semana, não dá para seguir em frente e na direção certa, quando impedimentos nos levam para longe do objetivo final. Não dá para seguir em frente na direção certa, não dá. Porque existem impedimentos. E esses impedimentos estão nos obstruindo, impedindo a muitos de continuar no objetivo final. Sentimentos contrários à vontade de Deus. Não dá para seguir em frente e na direção certa se eu quero fazer do meu jeito. Não dá. Eu preciso me esvaziar. O João diz, quem crê em mim, Jesus dizendo, quem crê em mim, assim como diz as Escrituras. Não é do jeito que eu acho e penso, é do jeito que as Escrituras estão dizendo. Ele passou pela cruz, sim. Cravou a cédula que era contra nós na cruz, sim. Mas nós somos cooperadores de Cristo. Nós somos cooperadores. Ele rasgou o véu, mas somos nós que temos que passar. E só podemos fazer isso, queridos, se nos esvaziarmos de nós mesmos. Se nós vermos, aqueles homens viram o que acontecera. Eles disseram, não podemos negar que houve um milagre, houve algo notório, algo sobrenatural, um sinal sobrenatural. Mas eu pergunto para os irmãos, eles creram em Jesus? Eles se despiram de si mesmo para andar com Jesus? Deixaram a posição que eles ocupavam para andar com Jesus? O que eu sei, queridos, é que a missão em Jerusalém havia sido cumprida. Todos que habitavam em Jerusalém sabiam do que tinha acontecido. Agora, como
querer seguir em frente. E não dá para seguir em frente na direção certa, fazendo com que, como se nada estivesse acontecendo. O texto é muito claro, o pastor Fábio falou, 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a iniquidade. Está no texto sagrado. Se nós confessarmos os nossos pecados. Mas o texto também diz, queridos, tantas outras coisas. Para nós nos esvaziarmos de nós mesmos. Para nós tomarmos a nossa cruz a cada dia, para nós seguirmos a Jesus, para nós confessarmos as nossas culpas uns aos outros, para nós nos arrependermos. Se nós soubermos que tem alguém que esteja aborrecido conosco, nós entregarmos a nossa oferta, o texto diz, deixa a tua oferta no altar, vai e reconcilia-te com teu irmão. Está falando para a igreja. E tantas outras coisas mais nós encontramos no texto sagrado. Então não dá para seguir em frente na direção certa, querendo fazer do meu jeito, fazendo como que se nada tivesse acontecendo ou tivesse acontecido. Não dá para seguir em frente. Aqueles homens, eu vejo no texto, e outros mais para frente, que eles continuaram ocupando as suas posições. Continuaram errando, continuaram pecando, continuaram seguindo em frente, mas não na direção certa. E nós precisamos, nessa manhã, sabermos o que pode estar nos impedindo de andar para frente na direção certa. E é uma ótima oportunidade celebrarmos a ceia do Senhor pensando nisso. O que pode estar me impedindo? O que pode estar me impedindo de andar para frente na direção certa? O testemunho, aqueles homens ouviram. Todos os habitantes de Jerusalém ficaram sabendo do milagre que havia acontecido. E agora, o que faremos com estes homens? O texto segue dizendo que eles falaram, não falem mais em nome de Jesus. Vocês não vão ser castigados, mas não falem mais em nome de Jesus. Não ensinem mais sobre a ressurreição. E o Pedro, cheio do Espírito Santo, disse, como poderemos deixar de falar do que temos visto e ouvido? Por acaso é justo, é certo, obedecer a vós, outros, ou obedecer a Deus? E o texto sagrado diz que saíram dali e continuaram falando sobre o que eles tinham visto, sobre o que eles tinham vivido com Jesus. Que Deus nos ajude, que essa palavra possa encontrar lugar no seu coração. E sabendo que Ele quer que nós andemos para frente, mas andemos na direção certa. E para fazermos isso, nós temos que nos despojar de nós mesmos, para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Para falarmos com ousadia e com autoridade a quem quer que seja. Amém? Pai bendito, em nome de Jesus. Estamos aqui, Senhor, porque aprove ao Senhor nos dar essa permissão para ouvirmos, para louvarmos, para pensarmos, Senhor, nesse tempo em que estamos vivendo. É um tempo em que podemos dizer que amamos ao Senhor. É um tempo que podemos dizer que estamos dispostos a sermos cheios do Espírito Santo. Mas primeiro, Senhor Deus, é preciso saber se estamos dispostos a esvaziarmos de nós mesmos. Se estamos dispostos, Senhor, a seguir em frente na direção certa, do Teu jeito, Senhor. Não cultivando sentimentos, caprichos, ó Deus, porque isso nos impede do objetivo final, que é se encontrar com o Senhor e estar com o Senhor por toda a eternidade. O Pedro entendeu no encontro do Tu me amas, e eu quero entender também, Senhor. Eu quero entender tudo que o Senhor tem reservado para mim ainda. Entender, Senhor Deus, e começar a fazer, Senhor. Eu não sei, ó Deus, se tenho agradado a Ti, mas eu sei que o Senhor tem alegrado muito o meu coração, e já neste encontro aqui. Obrigado, Pai, por Tua palavra, obrigado pelos louvores, Senhor. Obrigado, Jesus, por ter passado pela cruz, me substituindo naquele dia. Obrigado, Pai, por Tua graça e por Tua bondade, por Tua misericórdia. Em nome de Jesus, eu oro juntamente com os meus irmãos,
rogando, clamando a tua misericórdia. E ao celebrarmos a ceia do Senhor, Pai querido, estamos dizendo que estamos aguardando a vinda de Jesus. Porque o próprio Senhor disse, fazei isso em memória de mim. E queremos, Senhor, celebrar nessa manhã a ceia do Senhor, declarando que estamos aguardando a tua vinda. Em nome de Jesus eu oro, e juntamente com os meus irmãos nos fazemos imensamente agradecidos. Amém, Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, as doces e preciosas consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja de Cristo Jesus, espalhada sobre a face da terra, e nós aqui como parte desta igreja, conhecendo e querendo autoridade e ousadia, recebemos e confirmamos esta bênção, dizendo, amém, Jesus.